Você sabe o que é golpe de ariete? Olá, amantes da engenharia! Meu nome é Igor Felipe e hoje eu vou falar um pouco sobre o golpe de ariete. Você já deve saber que a maioria dos líquidos não sofrem compressão, ou seja, não importa quanta pressão você aplique sobre eles, seu volume não altera. Esse comportamento pode ser útil em cilindros hidráulicos, mas em certos casos, esse mesmo comportamento pode levar ao rompimento de tubulações. Quando fechamos uma torneira ou uma válvula em nossa casa, nós não preocupamos tanto com o efeito que esse fechamento pode causar. Mas e se eu disser que o fechamento dessa válvula pode romper o encanamento da sua casa? Para entendermos melhor o porquê, eu vou explicar sobre o que é o golpe de ariete. É muito fácil ignorar o quão pesado a água pode ser. Mas se levarmos em consideração todas as tubulações de água de uma cidade, ou até mesmo a tubulação de água da sua casa, podemos imaginar a quantidade de massa que estamos falando. Se imaginarmos essa água movendo pela tubulação, acumulando energia, se fecharmos esse sistema rapidamente, como por exemplo fechando uma torneira, essa energia não tem para onde ir. E como os líquidos não são compressíveis para amortecer esse fechamento da válvula, ela dissipa essa energia através de uma onda de choque pela tubulação, aumentando a sua pressão e um fenômeno que chamamos de golpe de ariete. É difícil imaginar isso quando se tem uma pequena torneira em casa. Mas se imaginarmos a rede de distribuição de uma cidade, o fechamento de uma simples válvula pode levar a um desastre. Quer um exemplo? Sabe quando você está usando a mangueira da sua casa, com um esguicho que abre e fecha, e quando você fecha a mangueira rapidamente, a mangueira se move com esse fechamento? Esse é exatamente o fenômeno do golpe de ariete. Agora, vamos imaginar a seguinte situação. Um tubo de 1 metro de diâmetro. Fazendo os cálculos, e considerando a densidade da água de 1 tonelada por metro cúbico, temos que a massa total que está dentro desse tubo é de 7,85 toneladas. Se tivermos a água com energia acumulada percorrendo por esse tubo e colocarmos uma válvula no final dessa tubulação, fechando rapidamente, seria o mesmo que colocarmos um caminhão carregado batendo nessa válvula. Este fechamento rápido pode causar o rompimento da rede de distribuição de uma cidade inteira, causando um desastre. É claro que este é um exemplo apenas para ilustração, porque na verdade a energia da água se dissipa ao longo da tubulação e não somente na válvula. E é por isso que a mangueira do primeiro exemplo se move à medida que essa energia se dissipa. Mas como podemos diminuir os efeitos do golpe de ariete para que não haja problemas? A melhor maneira de diminuir os efeitos do golpe de ariete é reduzindo a velocidade que o fluido percorre a tubulação. Assim, levando em consideração a equação, vazão é igual a velocidade vezes a área. Podemos trabalhar com as variáveis. Imaginando a rede de distribuição de uma cidade, muitas vezes não podemos alterar a vazão. Então, se fixarmos essa variável e aumentarmos o diâmetro da tubulação, consequentemente diminuímos a velocidade. Se usarmos uma tubulação menor, mesmo que seja mais barata, acabamos aumentando a velocidade. Uma segunda maneira de diminuirmos os efeitos do golpe de ariete é reduzirmos o tempo de fechamento da válvula. Quanto maior o tempo de fechamento, menor será a pressão que será gerada no fechamento da válvula. Se fecharmos essa tubulação rapidamente, consequentemente aumentamos também a pressão
e isso pode acabar rompendo a tubulação. Isso mostra que a função do engenheiro não é somente definir e especificar os materiais que serão utilizados na execução da tubulação, mas também o modo de operação dos mesmos. Então, em uma distribuição de uma cidade, poderá ser definido o tempo mínimo de fechamento dessa tubulação para evitar rompimentos. E uma terceira maneira de diminuirmos os efeitos do golpe de Ariete é trabalharmos com a onda de choque que é provocada pelo fechamento da válvula. Levando em consideração uma tubulação flexível como uma mangueira de jardim, a onda de choque dissipa sua energia facilmente devido à flexibilidade da tubulação. Já na rede de distribuição de uma cidade é diferente, pois a tubulação é rígida e não permite essa flexibilidade. Neste caso, para dissipar a onda de choque, podem ser usadas algumas torres de distribuição de água para dissipar esta energia. Assim, se fecharmos a tubulação, usamos a variação de volume desses reservatórios para dissipar a energia do golpe de Ariete. Se gostou do vídeo, não se esqueça de dar o seu like e se ainda não é inscrito, não deixe de clicar no botão para se inscrever e ativar o sininho para receber nossas notificações de novos vídeos.